Olá, turma do oitavo ano. Eu sou a professora Nájila Guedes. Vou estar com vocês durante esse ano, ministrando a disciplina de língua portuguesa e redação. Nossa primeira aula de hoje é para tapar um pouco daquilo que faltou, daquela falta que teve no ano passado de alguns conteúdos que vocês sentiram algumas dificuldades, né? E aí a gente vai precisar deles ao decorrer do oitavo ano. Vamos começar hoje com os tipos de sujeito. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Vamos lá. Análise sintática. O que seria isso, tia? Primeira coisa, análise sintática é aquela frase que tem várias palavras e cada palavra tem a sua função dentro daquela frase. Uma das mais importantes é o sujeito. É um elemento essencial dentro de uma frase. Dentro dessa questão, nós seres humanos temos dentro da sociedade um cargo, seja ele um professor, seja ele um médico, seja ele um dentista, cada um tem sua função dentro de uma sociedade e as palavras são as mesmas coisas dentro de uma frase. O sujeito é um elemento essencial que é por ele que nós vamos começar hoje. Então preste atenção aqui na leitura, análise sintática. O sujeito é um desses elementos, está entre os mais importantes da oração, já que é responsável por realizar ou sofrer uma ação verbal. Ele realiza ou ele pratica a ação. Ele pratica ou ele sofre a ação. Essa ação verbal seria uma frase que tenha um verbo. Claro, o verbo é tudo aquilo que é realizado, a questão de ação. Pode ser classificado como o sujeito. Temos várias classificações. Primeiro deles aí, sujeito determinado simples. Nós temos o sujeito determinado composto. Temos o sujeito determinado elíptico, que pode ser chamado também de oculto ou desinencial. E nós temos também o sujeito indeterminado. Dentro dessa questão, a gente precisa mencionar e esclarecer o que seria núcleo do sujeito. É aquela palavra principal e também ela é o sujeito. É aquela que pratica de fato a ação. Nós temos exemplos aqui e o conceito. O núcleo do sujeito é a palavra principal que forma o sujeito. Isso porque ele pode ser composto por vários termos, mas, entretanto, sempre haverá um mais importante, esse mais importante que é o núcleo do sujeito. Todas as vezes quando vocês ouvirem a palavra núcleo, já sabe que é aquilo que é essencial, que não pode ser descartado, não pode ser retirado de uma frase. Observe o exemplo. Os alunos da escola Mário Quintana ganharam a medalha de ouro da Olimpíada de Matemática. A gente faz a pergunta, aquela clássica pergunta: quem ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática? Quem venceu? Quem ganhou a medalha? Quando você responde essa pergunta, aí você acha sujeito. Os alunos da escola Mário Quintana. Mas eu te pergunto, os alunos ou a escola Mário Quintana ganhou essa medalha? Os alunos. Então, vocês já sabem que os alunos é o núcleo do sujeito. É aquela palavra, é o sujeito principal, que não pode ser descartado aí da frase. Continuando, a gente vai classificar então e conceituar e mostrar exemplos de todos os tipos de sujeito, começando com sujeito simples. Simples, lembra de um, tá? Apenas um. Simples, S, só um, tá? Significa aí como macete para vocês, S de só um. O sujeito será determinado simples quando apresentar um único núcleo, apenas um, tá? Apenas o sujeito principal ali. Ou seja, quando o sujeito for chamado por uma única palavra que ele está como principal. Exemplo, as crianças estão brincando na pracinha. A pergunta: quem está brincando na pracinha? As crianças. A tia. Mas é só uma criança. Não é só uma criança que está aí, está no plural. Mas é um grupo de crianças, apenas um grupo, então é sujeito simples, tá? Sujeito composto. O sujeito será classificado como sujeito determinado composto quando apresentar dois ou mais núcleos. Simples um, composto dois ou mais. Observe o exemplo. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo.
Quem se reuniram lá na escola no início do ano letivo? Pais, professores e alunos. Então a gente tem três sujeitos dentro de uma frase só, três núcleos. Aí a gente tem pais, professores e alunos, tá? Eles não podem ser retirados porque eles estão juntos. Já sabe que é sujeito composto. Pais, professores e alunos, determinado como composto. Próximo tipo de sujeito é o sujeito determinado elíptico. Também pode ser chamado como oculto ou desinencial. Conceito: o sujeito será classificado como determinado elíptico quando ele não for apresentado de maneira explícita, ou seja, ele não vai estar ali de forma explícita na oração, mas ele vai aparecer em um determinado momento, tá? Em que momento é esse que a gente vai ver no exemplo? Ele poderá ser reconhecido por meio do verbo, ele pode estar lá dentro do verbo, ele pode aparecer como uma questão verbal, ou quando você ouvir falar nessa frase, ele pode estar dentro do contexto determinado ali. Ele não está explícito, você não vai ver, mas você vai subentender que aquele é o sujeito. Vamos lá então para o exemplo, sujeito. Como estudaremos para a prova sem os livros? Olha, estudaremos em vermelho chamando a tua atenção. Como estudaremos para a prova sem os livros? Quem vai estudar? Nós vamos estudar, mas o nós não está aí. Mas no verbo a gente subentende com mos, o prefixo mos lá no finalzinho do verbo, que nós iremos estudar. O verbo normal fica estuda. Quando colocamos estudaremos, nós estudaremos, tá? Então ele não fica ali visível, ele fica dentro do verbo. O nós, classificado como mos, dentro do verbo estudar, ele tá ali implícito dentro do verbo, chamado como sujeito elíptico, oculto ou desinencial. A maioria dos livros vem como sujeito oculto. Sujeito nós, elíptico, identificável como desinencial verbal, com estudaremos. E aí, o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é interessante porque ele não foca no sujeito, ele é o único que não vai determinar o sujeito. Ah, mas o oculto ele não apareceu. Apareceu, mas não na escrita, mas ficou subentendido na questão do contexto e no verbo. O indeterminado não, ele não vai aparecer em momento algum porque não é interessante mostrar o sujeito. O que é interessante aí é só a informação. É como se fosse aquela fofoca. Falar a informação e não disse quem, porque não é interessante falar do sujeito. Olha lá, nesse caso, o sujeito de quem se fala não está determinado porque não se sabe quem praticou a ação. Ou porque a intenção é não revelá-lo. É possível determinar o sujeito por meio de duas estruturas sintáticas. Estruturas sintáticas são organizações das frases. Olha lá o primeiro. Oração como verbo na terceira pessoa do plural. Quando você vê uma oração que ali ela está na terceira pessoa do plural, já sabe que é sujeito determinado. Roubaram meu carro ontem. Quem roubou? Não sei, mas roubaram. Roubaram, não quero saber, quero meu carro, vou na polícia. Olha como não é importante quem fez isso, e sim a informação, tá? Segundo critério aí, oração com o verbo na terceira pessoa do singular, acrescido com o pronome se, a partícula se. Discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Quem discutiu? Não sei, mas discutiram. Está muito alta a gasolina. Pois é, partícula se, ele é classificado como terceira pessoa do singular. Então você já sabe que é um dos critérios para ser sujeito indeterminado. E o último critério, com o verbo no infinitivo impessoal. Olha o exemplo. Fumar faz mal à saúde. Infinitivo, verbo terminado em R. Fumar. Impessoal. Pessoal porque não tem ali uma pessoa própria, que é autora dessa frase. Mas se sabe que fumar faz mal à saúde. Então, dentro dessa questão, são os três critérios de sujeito indeterminado. Percebo que os três, nenhum é interessante mostrar o sujeito, porque o que importa no sujeito determinado é a ação, é a informação, e não aquele que o pratica. Dentro dessa questão, a gente tem
o sujeito indeterminado e oculto, que eles são muitos duvidosos para os alunos. Eles se complicam dentro dos dois. Não sabe se é indeterminado, se é oculto. Já sabe, na questão do oculto, a gente tem um sujeito ali implicitamente. Quando você lê a frase, sabe que ele tem uma pessoa. É nós, você. Mas o sujeito determinado não vai ter um sujeito que ali faz e pratica aquela ação, né? Então, dentro dessa questão do indeterminado, foca na informação. Do oculto, foca no sujeito, só que ele não vai aparecer. Ele foi para a escola, sujeito ele. Foram para a escola, foram quem? Pode ser os alunos, né? Pode ser os funcionários. Mas só que a informação aí é interessante no sujeito determinado. Só que no sujeito oculto não. É a diferença entre os dois. Fica o macete aí então. E aí tem mais um exemplo. É importante beber 2 litros de água por dia. Quem vai beber? Não sei, mas que é importante beber é. Olha o verbo aí destacado no infinitivo. Lembrando que verbos no infinitivo são aqueles terminados em R. Nadar, brincar, beber, estudar. Essas são as formalidades do verbo do infinitivo. Todos os verbos terminados em R, considerados infinitivos. Então, é importante beber 2 litros de água por dia. É uma informação. É como se fosse uma questão de faça, né? Faça, beba. Roubaram a luz do poste. Pincharam a praça, jogaram lixo, não sei quem foi, mas é uma informação, então é sujeito indeterminado. E pela primeira aula é só, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente orienta mais sobre as outras questões e contextos dentro da disciplina. Fiquem todos com Deus. Boa manhã, boa tarde, boa noite, um resto de dia. Até a próxima.